Fala pessoal, tudo bem? Agora então vamos começar com a terceira parte, né, da cinemática, né? Vamos começar então com o conceito de referencial. Cara, por exemplo, você está sentado num ponto de ônibus e você está vendo o ônibus passar. Você vai perceber que em relação a você, o ônibus vai estar em movimento. Para você, o ônibus vai estar em movimento, correto? Então, o que acontece? Nós adotamos um referencial para poder analisar se o corpo está em repouso, que no caso é o ônibus para você, ou se ele está em movimento para você, ok? Então, esse ponto que você torna como análise, né, que nesse caso em específico seria o ponto de ônibus, é o referencial, ok? Então, vamos ver a definição de referencial. É um corpo, um conjunto de corpos, em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos, ok? Então, relembrando, outro exemplo agora, vamos ver. Por exemplo, você está dentro do ônibus, correto? Aí você olha para o ponto. Você vai ver que a tua impressão é que o ponto está se movimentando no momento que o ônibus está correndo, né? Só que você vai reparar uma coisa, quem é o referencial aí? O referencial de onde você está vendo. Então, o referencial vai ser o quê? Vai ser do ônibus. O referencial é o ônibus, correto? E ali é a cadeira onde você está, correto? Aí você vai ver o banco em movimento, certo? E se você for olhar para o seu colega do lado no mesmo ônibus, ele vai estar, para você, ele vai estar em repouso. Por quê? Porque você está olhando o quê? O seu ponto de referência, né? É aquele banco. E olhando, você não está vendo o banco se mexer em relação a dentro do ônibus, mas se você olhar para fora, você vai ver também em movimento. Então, você tem que ter um ponto de referência para analisar se um corpo está em repouso ou em movimento. Esse ponto é o referencial. Chamamos também de referencial inicial. Correto? Então vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, olha o Sol e olha a Terra girando em torno do Sol. Quem é o referencial aqui, no caso? A gente está vendo, a gente finge que nós somos o Sol e estamos vendo a Terra girar. Referencial é o Sol. Agora vamos fingir que nós somos a Terra. Nós estamos vendo o Sol, a impressão que nós vamos ter, né, é que o Sol estará girando. Então o referencial é a Terra, ok? Então agora vamos para movimento e repouso. Como eu falei, nós definimos o que é um referencial, correto? Um referencial nada mais é do que um ponto de referência para você analisar se um corpo está em repouso ou em movimento. Note que, aquele exemplo primeiro que eu dei, você está sentado no ponto de ônibus. Aí você vai olhar um ônibus passar. Para você ali, ele vai estar em movimento, correto? Mas se para uma pessoa que está dentro dele, adotando um outro referencial inicial, adotando o quê? O referencial como a cadeira na qual ele esteja, o ônibus dela, que ela está inserida, está em repouso, entendeu? Então, isso é a definição de repouso em movimento, correto? Por exemplo, se você está você está numa corrida, você está olhando para você não bater, você está olhando a pista do autódromo, correto? Para você ela vai estar em movimento, correto? Porque o referencial inicial que você adotou é o carro de corrida. Já para uma pessoa da arquibancada, a pista vai estar em quê? Em repouso. Quer ver uma outra coisa também? Para pensar. O carro, em relação a você, o carro no qual você está dirigindo, está em repouso, ok? Então, são conceitos relativos, né? Movimento e repouso, né? Porque um corpo pode estar ao mesmo tempo em repouso a um determinado referencial e em movimento em relação a outro referencial, ok? Então, nós já vimos isso aqui. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. F está em movimento? Tem como você afirmar isso? F não, foi mal. A está em movimento? Não tem como você afirmar. Ah, tá parado, você tá olhando, tá vendo parado. Cara, mas qual referencial inicial você está adotando? Para você ver se um corpo está em repouso ou um corpo está em movimento, você tem que adotar um referencial, correto? Então, se você não tem referencial ali, você já pode dizer que é falso. A está em movimento em relação a B, o B está vendo o A andar, ou não? Ah, o A está parado. Tá, mas em relação ao B dentro daquele ônibus? Note que em relação ao B, o ônibus vai estar em repouso, mas esse cara aqui, a impressão é que ele vai estar vindo em direção ao ônibus, correto? Então a impressão é que o A
vai estar em movimento em relação a B. Aí vem isso aqui, B está em repouso em relação a A. Cara, se o cara está sentado aqui, o referencial que nós adotamos é o A, você vai reparar o seguinte, você vai olhar o ônibus. A impressão que você vai ver é o quê? Que o B está vindo para perto de você, ou seja, junto com o ônibus. Então, é falso. A está em movimento em relação a C? A mesma coisa, ambos estão dentro do ônibus. Então, C, a impressão que ele vai ver é que esse cara aqui está vindo em direção a ele. Correto? E C está em movimento em relação a A? Correto, também está. Por quê? Você vai ver que o referencial é aqui, ó, nesse pontinho aqui. Esse C aqui, a impressão é que ele vai estar vindo em cima do A. Correto? E é a verdade, né? Então, nós temos que ter um referencial inicial para podermos saber se o corpo está em repouso ou está em movimento, ok? Agora vamos para a trajetória. Cara, a primeira coisa, note que no momento que você vai andar, vamos supor que você vai pegar e vai andar 10 quilômetros. Repara que em cada infinitésimo do espaço que você está andando, você vai estar ocupando uma posição, correto? Então, você vai ocupar então infinitas posições para ir de um lugar ao outro. Concorda comigo? Essas infinitas posições que você estará ocupando é chamado de trajetória, correto? Por exemplo, vamos supor que você vai na casa da sua avó, ela mora do lado da sua casa. À medida que você está dando passos, está andando para chegar na casa da sua avó, você vai reparar o quê? Você vai reparar que você está indo por infinitas posições. À medida que você vai andando, o local que você vai andando, você vai passando por infinitas posições, correto? Essas infinitas posições são chamadas de trajetória. Então, vamos descrever trajetória, né? Trajetória de um ponto material em movimento é a linha que ele descreve em relação ao referencial, correto? O referencial seria o quê? O referencial seria um ponto do caminho no qual você estava indo para a casa da sua avó, correto? Então, caso o ponto material encontre-se em repouso, sua trajetória reduz a um ponto. Show? Ou seja, essa segunda partezinha aqui, se você vê o cara, você estiver em repouso em relação a você, você está vendo, em relação a você, você está em repouso. Em relação ao chão, você está em movimento. Então, se você estiver em repouso, é como se você não estivesse se movimentando. Se você não está se movimentando, é como se fosse um ponto. Ok? Um exemplo também, ó. No momento que você vai chutar uma bola, finge que um goleiro está batendo um tiro de meta. Ela vai subindo, vai fazendo esse movimento parabólico, correto? Uma parabolazinha. E vai cair aqui. Note que a cada minuto que a bola vai subindo, ela vai ocupando uma posição diferente. Aqui na imagem está ilustrado 6 posições, mas ela ocupa infinitas. No momento que a bola está aqui, e sucessivamente até chegar aqui. Então, essas infinitas posições é a trajetória, ok? Outro exemplo do basquete, a bola vai ocupando infinitas posições, ó, até chegar aqui na cesta, certo? Agora que você já sabe disso, vamos falar então de espaço, correto? O que é um espaço? O espaço vai ser o quê? Ele vai determinar a posição em relação à trajetória, correto? Ou seja, a trajetória nós já vimos que nós temos um ponto de referência, um referencial, e em relação a esse referencial você está se movimentando, indo de um ponto A para um ponto B. Né? Finge que o ponto A é a sua casa, o ponto B é a casa da sua avó. Você vai passar por infinitas posições, correto? E como é que você vai determinar essas infinitas posições? Se você quiser uma posição específica, através do espaço. Então o espaço, ele vai determinar a posição em relação à trajetória que você está percorrendo, ok? Então, ela é medida através de um ponto de origem. O ponto de origem é da onde você está partindo, correto? Vamos supor que você está indo da sua casa para a casa da sua avó. O ponto de origem é a sua casa. Tudo bem? Um exemplo aqui, ó. Vem comigo. Você está vendo? Ele vai sair daqui para chegar aqui. Note que, segundo esse exemplo, cada um desses caras aqui é 1 metro. Certo? A origem está aqui, correto? Então vamos supor que ele vai daqui até aqui. 1, 2, correto? Só que ele está indo pela esquerda. Então, ó, está vindo no sentido negativo, então vai ser menos 2 metros.
Se ele vai daqui para cá, ele vai andar duas caras, só que no sentido positivo. Se ele está andando no sentido positivo, note que ele vai estar o quê? Ele vai estar 2 para a direita, portanto, mais aqui, correto? Agora que nós já vimos isto, vamos então entrar em variação de espaço. Nós vimos o que é espaço, é um ponto específico que nós vamos pegar da trajetória, correto? E como é que nós vamos achar esse ponto específico? Nós vamos achar através do referencial que nós adotamos, correto? Como já dito, se o referencial estiver em repouso, se você estiver em repouso em relação ao referencial, o espaço vai ser um ponto. Se você estiver em movimento, o espaço vai ser o que? A distância da origem até esse ponto que você pegou, correto? Agora que você já sabe disso, foi mal, vai ser o ponto que você pegou. Você vai ver a variação do espaço. Então você vai pegar um ponto, que é um espaço que você vai chamar de espaço final. Você vai pegar um outro ponto, que é um espaço, você vai chamar de espaço inicial, correto? Fazendo isso, você vai ver a variação do espaço, correto? Então a definição é o espaço na posição final menos o espaço na posição inicial, correto? Um exemplo aqui, ó. Note que aqui é a origem, ele veio daqui até aqui. Ó, isso aqui é um espaço, isso aqui é um outro espaço. Como é que nós vamos calcular a variação entre eles? Se ele está vindo daqui até aqui, a variação seria esse caminho aqui, correto? Então nós vamos pegar esse espaço aqui, que chamamos de S2, vamos subtrair com esse espaço aqui, que chamamos de S1, que vai sobrar esse camarada aqui, que é o nosso famoso ΔS, e que é a nossa variação de espaço. Relembrando, foi mal, relembrando, ΔS igual a S menos S0, ó. Ok? Observação: se o S for maior que S0, ΔS será positivo. Se o S for menor que o S0, ΔS será negativo. Se o S for igual a S0, ΔS será zero.